E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, é claro, sempre o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. É bom demais estar com você. E lembrando que você é nosso convidado especial para ligar e participar conosco. Hoje estamos falando sobre ronco, apneia e vamos falar também de halitose, mau hálito. Estamos recebendo aqui, ele é cirurgião dentista, o Dr. Arani Tunes, que está aqui. Então nós queremos mais uma vez recapitular as formas, os meios, como você tem de participar. Primeiro pelo telefone, 19 3871 9620, 19 3871 9620. Se você preferir, temos o nosso e-mail. Atenção agora, que mudou um pouquinho. Antes era TV Século XXI, agora não é mais, é vidaesaúde@rs21, rs21.com.br. Doutor, eu terminei o bloco passado fazendo assim esse desafio. Assim. O ronco, mais os homens, etc. A gente entendeu que é o canalzinho, fica mais estreito. Entendeu que às vezes é um acúmulo de gorduras, um pouco também questão genética. Tem também a questão do nariz, desvio de septo, que eu imagino que tenha também. Mas assim, se ronca mais porque se dorme de barriga para cima, se mudar de lado, ou isso não interfere em nada, doutor? Interfere sim, Frei. Tá? Muitos pacientes, naquela posição em decúbito, que eles estão com a barriga para cima, eles têm a tendência de roncar mais. Porque relaxa mais? Como é que é? Na verdade, a questão não é o relaxamento. Pela ação da gravidade, a língua ela acaba caindo e ela vai fechando a passagem ainda desse ar. Tá? Essa passagem aérea. Inclusive, recomenda-se, nesses pacientes que só roncam nessa situação, que existe até um pijama que você pode costurar umas bolinhas de tênis nas costas. Então o indivíduo, quando ele deita em decúbito, ele sente aquela bolinha pressionando ele, se incomoda muito. Em decúbito, de costas, decúbito, né? De barriga para cima. Aprendemos a palavra, deitar, decúbito de costas, viu? Vida e saúde é cultura, que vamos aprendendo, viu? Então o que acontece? A pessoa deita ali de barriga para cima, essa bolinha que está costurada no pijama, atrás, nas costas, Frei, ela fica incomodando. Então, inconscientemente, a pessoa vira para o lado, numa posição que ela para de roncar e ela acaba tendo uma noite melhor. Virar de lado, para de roncar, ou seja, diminui. Sim, em alguns pacientes. Tem alguns pacientes que dormem e que acabam roncando em qualquer posição. Chega a ser assim um problema, digamos assim, de convivência, um problema social, porque é aquela questão, imagina, os dois casaram, estão convivendo juntos, enfim. Então é aquela questão assim uma caixa de som ligada a noite inteira, etc. E a pessoa não dorme, quer dormir porque no dia seguinte tem que trabalhar e de repente o companheiro ou a companheira, enfim, que está aquele processo todo assim, chega a ser assim uma situação muito grave para o casal, doutor? Muitas vezes sim. Às vezes o cônjuge, né, o esposo, a esposa de quem ronca tem um sono muito leve, Frei. Então você imagina no silêncio da noite, tem gente que ronca realmente muito alto, né? Aquilo fica como se tivesse um motor ligado ali a noite inteira. Depois de anos e anos de convivência, eu particularmente conheço muitos casais que se dão muito, muito bem, pessoas que realmente se amam, mas que dormem em quartos separados, porque simplesmente a esposa muitas vezes não consegue tolerar o barulho. E muitos pacientes também, muitas pessoas, deixam, por exemplo, de ir em excursão. Eu tenho um paciente meu que fala, doutor, eu gostava muito de pescar com os meus amigos, eu ia nas excursões da igreja, por exemplo, eu não vou, a gente vai dormir lá no alojamento, eu ronco tão alto que eu atrapalho todo mundo. Então, às vezes, a pessoa deixa de fazer coisas que ela gosta, porque sabe que na hora de dormir, ela acaba atrapalhando os outros. Ok. Doutor, aqui as pessoas já estão interagindo conosco, a gente quer acolher e mandar um beijo para a Sueli Rosa Pires Pereira, um beijo, dona Sueli, Deus abençoe a senhora, ela que é de Sumaré, São Paulo. Ela fala assim, uma constatação, meu esposo ronca muito, coitada. Há noites, coitada dele também, né, coitado dos dois, há noites em que ele não consegue dormir por conta do fato, né. Isso pode fazer com que ele fique irritado no dia seguinte, no trabalho, ou seja, para quem ronca, para quem convive com um roncador, também é uma situação, ele não consegue, né? Ele fica irritado durante o dia. Isso também traz para a cama, digamos assim, essa realidade? É a Sueli, doutor. Olá, Sueli, é um grande prazer receber a sua pergunta. Sueli, você está fazendo para a gente uma pergunta extremamente importante. O teu marido, ele está apresentando sinais de uma condição que nós chamamos de apneia obstrutiva do sono. Tá? Provavelmente ele não vai dormir mal durante a noite somente por se preocupar em atrapalhar os demais, quem está dormindo ali no mesmo quarto.
Tá? Ele deve estar tendo a passagem do ar ali na garganta dele, deve estar fechando durante a noite, né? Provavelmente ele está ficando períodos sem respirar. Esses períodos sem respirar, Frei, é que nós chamamos de apneia, né? E o nosso organismo, para você não morrer de falta de ar enquanto você dorme, o nosso organismo, ele faz você acordar. Você tem um micro despertar. Você desperta, mas você nem percebe que você desperta. Quando você desperta, você para de roncar. Quando você está acordado, você se cuida, enfim, para sobreviver. Quando você está dormindo, que você não tem o controle consciente da situação, o teu próprio organismo já tem assim Ele que não dorme, né? Ele está ali, está descansando, mas não dorme, ele tem um despertadorzinho, opa, né? Eu preciso de ar, acorda. A falta de ar faz ele acordar, Ok. né? Então ele tem um micro despertar, provavelmente ele não percebe isso. Às vezes ele dorme, ele pode ter até a sensação de que ele dormiu bem a noite inteira, tem pacientes que têm isso, né? Mas no dia seguinte, ele dormiu muito mal, na verdade, à noite, ele acordou diversas vezes, tem paciente que acorda mais de 100 vezes por noite. Esses micro despertares, não dá tempo do sono ficar profundo. Então a pessoa acorda irritada, ela tem problemas com a memória, ela tem falta de paciência, ela tem muitas vezes uma sonolência excessiva, começa a ler um jornal, ela dorme, começa a assistir uma televisão, ela dorme. Ok. Ela tem um risco muito aumentado, inclusive, de ter um acidente de trânsito, né? Um acidente operando uma máquina no trabalho. Então, Sueli, o nome da nossa amiga, né? É importantíssimo que o marido dela procure orientação médica, faça um exame que se chama polissonografia. Esse exame vai avaliar o sono do marido da Sueli. Como é que é feito? A pessoa vai lá, é entubada, como é que é? Não, na verdade, é um exame que não é invasivo, né? O único inconveniente desse exame é que você precisa dormir fora de casa uma noite. Ok. Né? Então, você vai dormir num laboratório Observado. que faz esse exame e eles vão colar vários eletrodos na face, no seu corpo. Não dói, é um exame relativamente simples. E, durante a noite, todo o seu sono vai ser monitorado. Então, esse exame vai contar quantas vezes esse indivíduo para de respirar, se é que ele para, se ele realmente ronca, se ele ronca alto, se ele ronca baixinho, se ele ronca só quando ele está com a barriga para cima, ou se ele ronca de lado ou de barriga para baixo também, se ele para de respirar ou não. Então, esse exame ele é peça-chave para se decidir qual é o tratamento que vai ser feito depois. Teu marido precisa, Sueli, é importante para a saúde dele. Agora, a gente viu também na reportagem, assim, uma pessoa que praticamente tinha um equipamento de mergulho, né? Praticamente assim, tinha uma mangueira, tinha um capacete ali, praticamente é um equipamento de mergulho. Dá para dormir com um barulho desse, doutor? Dá para dormir. A gente tem algumas imagens, vou pedir para o pessoal da produção colocar para a gente. Pois não? Tá? Então a gente tem primeiro na imagem da esquerda uma via aérea normal, a gente vê pelas flechinhas azuis que a passagem do ar... A da esquerda é normal? É normal, a passagem do ar não está obstruída, você vê o ar entrando pelo nariz, passando ali, né? E descendo normalmente. Se você olhar a imagem do lado direito, a gente vê que a língua foi lá para trás e o espaço onde está a flechinha, ele quase não existe. A flechinha está até como se estivesse vibrando. É ali que vibra e faz o barulho. Mas é aí que vem o ronco ou a apneia? As duas coisas. As duas coisas? Tá? O ronco ele se forma aí e quando essa parte fecha, tá, totalmente, aí a pessoa faz força, Frei, para respirar, mas o ar não entra, porque está fechado. Aí vem aquele susto. E é desesperador, porque eu acho que dá até para o pessoal em casa, se alguém tiver a curiosidade de fazer um exercício, que é muito simples, para você saber o que sente a pessoa quando está com a apneia. Você solta totalmente o ar, e daí você para de respirar. E conta até 20 segundos. Tá? Porque quando a gente é acostumado a prender a respiração, Frei, a gente enche o pulmão e segura, né? Para mergulhar numa piscina, num rio. Exato. Né? Na apneia é o contrário, você primeiro solta o ar, quando você vai respirar é que trava. Então você fica parado, às vezes o indivíduo fica 20, 30, 40 segundos sem respirar, ele faz isso 100, 120 vezes durante uma noite. Tá? Vamos ver a próxima imagem? Vamos lá, mais uma imagem, o doutor veio equipado aqui, depois a gente vai mostrar tudo que ele trouxe aqui, gente. Essa imagem é o aparelho que o Frei comentou com a gente, é o CPAP. Tá? Como é que é o nome? CPAP. CPAP. É uma sigla de uma expressão em inglês que não vale a pena a gente falar para não complicar a vida do pessoal em casa. Exatamente, é isso. O que o CPAP faz? Ele tem um compressor e ele joga ar para dentro do indivíduo. Tá? Como essa pressão é positiva, esse ar ele é jogado com uma certa força, Frei. Esse caninho por onde passa o ar na nossa garganta, né, como se fosse uma tubulação, ela fica aberta porque a passagem do ar não deixa fechar. Né?
Então, Está o em que o constante CPAP movimento, faz? o ar está ali e não deixa. Exatamente, a pressão do ar mesmo não deixa aquela parede abrir, fechar. Né? Como se fosse aquele caninho, aquela parte inicial da bexiga, quando a gente assopra, não fica com formato cilíndrico. O CPAP faz isso na nossa garganta. Então o indivíduo para de roncar, ele ventila muito bem, ou seja, ele não fica sem ar, porque o ar está entrando constantemente, e ele acaba tendo uma noite de sono agradável. Agora, ele não pode se mexer muito, né, doutor? Exatamente. Agora, se é uma pessoa que ela é agitada, né, que tem um dia agitado, ela fica se mexendo, aquele tubo vai parar no pé, não vai parar? Quando o paciente tem o que a gente chama de apneia grave, ele para de respirar mais de 30 vezes por hora, ou seja, a cada 2 minutos ele perde o ar. Tá? E aí ele vai ter ele vai despertar, vai dar aquela puxada, aquele engasgo, né, que as pessoas têm. Às vezes os pacientes até acreditam que eles acordam com o próprio ronco. Né? O CPAP, ele melhora muito essa condição, mas você tem um inconveniente da própria anatomia do aparelho, ele é um aparelho grande, exato, né? E infelizmente a pessoa consegue se mexer, virar para o lado, né? Mas infelizmente muitos pacientes não conseguem se adaptar. Ou seja, isso aí foi feito depois que foi feita aquela polissonografia, que foi feita aquela medição, etc., que foi, como resultado, foi dos equipamentos, mas não existe só esse? Não. Então, peraí, então nós vamos ter que chamar um intervalo. A gente viu esse, né? A gente viu essa máscara aí que ajuda bastante, mas parece que não tem só isso, tem outros recursos também para você não se assustar, para você não assustar dona Sueli, para não assustar o seu marido. Eu não vou usar isso, né? Mas tem outros recursos também. Quer saber quais? Então fique conosco. Esse é o Vida e Saúde que volta já só para você. Quanto ao tabagismo, é um fator também que piora muito a qualidade do sono, ele influencia diretamente a apneia, o ronco e a apneia. Então, quem fuma tem mais ronco, quem fuma tem mais apneia. Então, realmente uma coisa que deve ser combatida. Deve-se procurar um médico, um especialista nisso, para combater o hábito de fumar, de forma a melhorar a qualidade do seu sono.